Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você ainda não me conhece, eu sou Manuela Telescuri e esse aqui é o Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu tenho uma admiração enorme, uma pessoa que é pura luz, para a gente falar um pouco sobre propósito, sobre energia, sobre sincronicidades, destino. Então, muito bem-vinda, Marianjo Rosa, linda. Tô muito feliz que você aceitou o convite. Nossa, eu tô muito, muito feliz. Eu sempre, desde que a gente se conheceu, eu falo, as coisas não acontecem por acaso. Então, esse papo, ele estava sendo preparado, porque vai ser muito especial. Eu tô muito feliz. Ai, obrigada, obrigada. Mari, você sabe a admiração que eu tenho por você, a sua trajetória é muito inspiradora. É uma das razões que eu queria te chamar aqui para a gente conversar, para a gente conhecer, assim, poder bater um papo, aprofundar nessas questões. Eu queria que você começasse contando um pouco sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho. Eu nem te apresentei aqui, que eu quero deixar isso para você. Qual é o seu trabalho? Como que começou essa jornada? E a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Tá bom. Primeiro eu quero falar que eu tô bem descalça aqui, que eu bem descalça é ótimo, é que eu tô bem à vontade para conversar. Eu cheguei aqui, eu falei, mano, posso tirar o sapato? Pode ficar. Eu gosto dessa conexão, sabe? Não, delicioso. Eu não estou em condições de tirar o meu sapato. Eu estaria descalça com você. Daqui a pouco eu vou colocar o pé aqui e vou ficar, assim. É isso mesmo, para ficar à vontade. Tá bom. Ai, Manu, a minha história eu falo que é muita ironia do destino. Uma coisa que a gente não consegue explicar ainda em vida. Mas eu sou fisioterapeuta especializada em câncer de mama. E até antes de falar um pouquinho sobre essa minha jornada que ocorreu, né, desses 5 anos já, eu sou de Santos. Eu atualmente estou com 41 anos. Sou casada, estou com meu marido há 25 anos. Gente, bodas de prata, Mari, nessa idade, praticamente. Muito tempo, amiga. Muito Incrível. companheiro. Então, Nossa, eles são parceiros pra vida mesmo. a vida, eu falo que a gente escolhe, né? A gente escolhe essa parceria, né? A gente escolhe quem realmente amar. E eu sou de Santos, litoral de São Paulo. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito feliz. Tenho 2 filhas que são razão na minha vida. A Giovana, que está com 12 anos, e a Beatriz, com 9. Em 2020, eu estava numa fase que eu estava me sentindo muito plena. E até curioso isso quando eu converso com as pessoas, porque eu acho que poucas pessoas sentem essa plenitude. E eu sentia que a minha vida estava muito... Assim, todos os meus sonhos eu havia alcançado. Todos. Naquele momento. E foi até curioso, porque uma semana antes do diagnóstico, que foi no final de 2019, eu sentei assim na beira da cama com meu marido e eu falei assim, não sei, eu senti que eu precisava falar isso. E eu lembro como se fosse hoje, porque marcou. Né? Marcou muito. Se não tivesse acontecido nada, não teria marcado. Mas eu sentei assim na beira da cama e eu olhei para ele e falei assim, se eu morresse hoje, eu morreria muito feliz. Muito feliz. Completamente realizada. Então, assim, meu sonho era ser mãe. Meu marido é mega companheiro. Meus pais são aquelas pessoas, assim, que eu agradeço todos os dias. Eu estava muito feliz. Como fisioterapeuta, eu estava muito bem profissionalmente. E eu comentei isso com ele. E aí ele olhou para mim e falou assim, Mari, é lindo isso que você sente, mas você tem muito ainda, né? Você precisa viver muito, porque é uma conversa pesada. Então, e parece uma conversa que a gente começa a ter essa consciência mais no final da vida, né? Você está com 40, menos, imagina, a gente está falando de 35 anos. Um grande assim. E ter essa, pronto, está feito. E eu lembro que eu falei assim, não acabou pra mim, mas eu não me sentia em propósito, né? Eu não me sentia em propósito.
E aí ele comentou assim, ele falou assim, Mari, nossa, você tem que encontrar um propósito. Eu fiquei pensando, eu não conseguia enxergar. Exatamente uma semana depois dessa conversa. Que incrível. Eu não lembrava, assim, a gente já conversou um pouco aqui nos bastidores, eu conheço um pouco da história da Mari, mas eu não lembrava desse timing. Meu Deus! Foi exatamente uma semana depois. Eu estava numa viagem em família, que eu fiquei 10 dias, mas foi o primeiro dia da viagem. Através do autoconhecimento das mamas, mano, é muito legal falar, é importante falar que não é um autoexame. Então, assim, eu tento sempre mudar essa nomenclatura, porque o autoexame, muitas mulheres, elas fazem como um exame. Não é um exame. O exame é um autoconhecimento. Você faz apenas para conhecer o seu corpo. E se tiver alguma alteração, algum nódulozinho, alguma alteração na mama, você procura um médico. Mas com o exame, por isso que esse nome precisa mudar. Entendi. Muitas mulheres falam assim, eu faço o autoexame, não tem nada, então eu não preciso fazer os exames de imagem, de mamografia. E não é assim. Então, principalmente mulheres que têm menos de 40 anos, elas precisam conhecer o corpo. Então, eu estava fazendo esse autoconhecimento das mamas nessa viagem, primeiro dia. E aí, normal, estava sentada na cama fazendo, que eu tinha sempre o hábito. Então, eu como fisioterapeuta especializada em câncer de mama, meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre câncer de mama. Então, eu não sei, é Aquelas coisas que o destino, que o propósito, só eles explicam, né? Não dá. Até hoje, assim, depois de um tempo, sabe quando eu fico pensando e falo, sério que eu passei por isso? Que eu passo, né? Que a vida, enfim, é muito, muito maluco, incrível ao mesmo tempo. Sonho às vezes, não parece? Muito, muito. A gente pode até conversar sobre isso, esses sentimentos. E nesse momento que eu senti o nódulo, eu falei pro meu marido assim, meu Deus, acho que eu tô com câncer de mama. Ele olhou e falou assim, Mari, calma. Ele sabe que eu sou, né, muito intensa. A Maria Ariana, gente, apesar desse rostinho delicado rosa, ela tem o fogo ariano. Tenho. Eu falo que eu sou Maria da Boazinha. A fama do Ares é do Satanás. A Mari não é do estilo Satanás, não é mesmo? Porque tem isso, não tem, amiga? Tem. Porque as pessoas olham pra mim e falam assim, Ariana, nossa, mas você é tão tranquila, né? E eu falo, espera um pouquinho, dá 5 minutos, né? É que o mapa é uma complexidade, né? Mas o sol ali é realmente uma parte forte. Mas eu vejo brilho, sabe? Você tem um brilho, a parte bonita, guerreira do Ares. Mas tem um lado também que eu acho ruim, porque eu não esqueço as coisas. Quando acontece, eu não esqueço e aí fica marcado forever, sabe assim? Isso é ruim. Então, e aí, eu com essa intensidade, eu falei pra ele falou assim, Mari, calma, você tá com 35 anos, mano, uma vida super saudável, então, sempre tive atividade física muito feliz, eu tava realmente nessa plenitude. E eu fiquei 10 dias lá, eu falo que eu já tava sentindo, como eu estava sentindo, então todo momento, eu lembro muito, eu ficava assim, se eu tiver com câncer, sabe quando você começa a imaginar, porque a nossa cabeça também vai além. Sim. E foi muito ruim. Então, nesse dia que eu encontrei o nódulo, e era como se fosse um grãozinho, assim, de arroz. Nossa, minúsculo. Minúsculo. E parecia móvel. Enfim, e era bem próximo do complexo areopapilar, que é do mamilo. Então, até que eu senti, eu falei, será que ele já estava muito tempo ali? Porque, não sei, eu senti que eu sempre fazia, mas eu não fazia no mamilo. Não sei. Mas, enfim, aí eu liguei para minha médica, e a médica falou, Mari, calma, quando você voltar para Santos, você faz todos os exames. E assim que eu voltei no dia seguinte, eu fiz os exames e o médico, ele falou que eu estava com uma suspeita, porque é tudo um processo, né? Então eu falo que isso que é complicado. E foi muito, muito difícil. O dia que era uma quinta-feira de manhã, em Santos, estava um dia muito lindo. Muito lindo.
falo que tem coisas que marcam, assim, porque o médico ele foi muito frio comigo, então eu falo muito também dessa humanização dos profissionais da saúde, como é necessário esse olhar para o paciente. Porque para ele, eu era só uma paciente que estava com uma suspeita de câncer. E para mim, era a minha vida inteira naquele momento. Exatamente. Então, quando ele falou isso, que eu estava com uma suspeita, enfim, foi muito frio, meu mundo parou naquele momento. Essa é a sensação. A sensação é que tudo, o universo, tá todo mundo vivendo e o mundo para. Então, por que eu falei desse dia que me marcou, que era uma quinta-feira, era um dia lindo? Porque eu olhava para o céu e falava, eu não acredito, não dá, não dá. Então foi muito complicado, eu estava sozinha, eu parei na praia, eu chorei muito. E a gente nunca se prepara. Não, não mesmo. Não dá para se preparar para uma notícia dessa, não dá. E aí foi eu falo que foi o início, né, amiga, de uma jornada que foi, assim, um desafio enorme passar. Como profissional, não sei se é pior ou melhor, porque... Também tem uma camada de conhecimento que às vezes é bom a gente não ter, né? Exatamente. Então, eu sabia que ia ser muito complicado, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu podia passar. Mas, olha, quando você vira paciente, é um mundo completamente diferente. Então, eu me senti muito vulnerável, sabe? E como foi com as suas filhas? Como é que foi? Nossa, porque eu tenho uma filha também, e tudo que a gente pensa que afete tanto o futuro delas, psicologicamente, nossa conexão com elas, por exemplo, desmonta completamente, nosso psicológico, tudo. Como que foi com elas? Com elas, eu não consegui me preparar. Então, quando elas chegaram com os meus pais, eles sabiam que eu estava fazendo exame, eu cheguei na casa dos meus pais e eu fiquei completamente... Eu fiquei sentada no sofá, eu só chorava. Eu não conseguia pensar em como falar a melhor forma. Então, assim que eles chegaram, eu estava aos prantos. Eu só chorava. Ele e meu pai me abraçaram, as meninas, as duas eram muito pequenas, né? Acho que a Gigi tinha 7, a Bibi uns 4, 5. Elas não têm consciência, né, completa do que está acontecendo. Era uma consciência de... Acho que elas nunca viram a mamãe chorar tanto, sabe? Então, eu lembro que eu só abracei meus pais e eles não falaram nada, assim. Eles seguraram muito. Gente, e o que você fala, né? O que você fala? Então, imagina para os seus pais também. Imagina para você ver a sua filha passando por isso, né? Não. Nossa, que experiência intensa, profunda. Muito intensa. Porque eu pensava muito assim, eu não queria passar por isso, muito menos as minhas filhas, né? Com a mãe, porque eu ficaria muito ausente, eu fiquei muito ausente por conta do tratamento. E eu olhava para minha mãe e para o meu pai, eles são muito incríveis, muito. E a gente é muito unido. Pra você ter uma noção, eles cuidam de mim até hoje, cuidam mesmo. Cuidam, cuidam, é tudo. É uma forma, por isso que eu falo, sou muito abençoada, muito abençoada. E eu olhava para minha mãe e para o meu pai e ficava pensando, eu não queria que eles passassem por isso. Então, existe uma pressão, é uma responsabilidade, é uma pressão. Sabe é uma situação que eu não queria passar, eu não quero passar, mas não tenho o que fazer. Então, é muita dor, é muito sofrimento. Nesse momento eu só chorei, eu lembro que eles estavam do meu lado, aí eu liguei para o meu marido para falar. E a rede de apoio, mano, como é importante. Porque meu marido, ele falou assim, Mari, calma, eu tô com você. Eu vou ficar com você. Então, tudo que tiver que ser feito, a gente vai fazer juntos. Então, vamos ligar pros médicos, vamos procurar o melhor tratamento. Então, realmente, também ter acesso faz muita diferença. Sim. Eu falo muito isso na comunidade de Rosa, como nas redes sociais, é muito diferente. Eu falo,
Eu tenho muito acesso, então a tranquilidade é outra, por isso que a gente precisa sanar e mudar esse cenário, sabe? De mulheres que não têm esse acesso. Mas foi, assim, essa primeira jornada foi muito intensa, mas o prognóstico era muito bom. Então, eu não fiz quimioterapia e nem radioterapia nessa primeira jornada. Tirei as 2 mamas, eu fiz uma mastectomia bilateral e fiz hormonioterapia. 1 ano e meio depois, então a gente estava em 2020 na pandemia, que foi também muito divertido. Meu Deus, já não bastasse a pandemia em si, né? Que todo mundo, em algum grau, surtou. Vamos colocar mais uma camadinha dessa junto. Não dá. Não, depois de você passar de um desafio desse, eu acho que você é capaz de aguentar qualquer coisa. É complicado. Você sabe que o diagnóstico foi em janeiro e a pandemia começou, né, aqui no Brasil, em março. E a minha perspectiva, até minha consciência, estava assim, eu tô em casa e eu estava com a minha família. Então, por um lado, foi até confortante de ficar muito intensamente com as minhas filhas. Tem esse lado, mas o outro lado, do medo de pegar, e, enfim. Não, o sistema imunológico depreciado. E todo o caos que foi. Que sabemos. 1 ano e meio depois, que estava a vida que segue, eu falo que nunca segue normal, através do autoconhecimento das mamas, novamente... Você tinha tirado as mamas? Tinha. Isso pode acontecer. E é muito legal falar sobre isso, muito bacana, porque muita gente acha que, tirei as mamas, então 100% não vai ter. Só que, como a mama, ela precisa, né, depois que faz a mastectomia, precisa ter uma camada de gordura, de pele, senão necrosa. Então, assim, fica entre 5%, um pouquinho mais, e pode ficar algumas células ali. Então, pode acontecer de voltar com novas células, né, acontecer uma recidiva, e foi o meu caso. Então, assim, não é tão comum, mas pode acontecer. Mas é muito, muito raro ou é mais ou menos? É mais ou menos. Nossa, isso é muito legal você falar isso, porque na minha cabeça, no meu leigo conhecimento, eu vejo até pessoas próximas a mim que retiraram as mamas para evitar, assim, não, agora eu não vou ter câncer de mama. Então, se a gente pensar, conversar com profissionais, normalmente a gente escuta, é muito mais difícil. Só que eu, estando nesse meio, eu conheço muitas mulheres que tiveram recidiva após mastectomia. Então, por isso que eu gosto muito de falar, enfatizar. Não é também, né, deixar todo mundo aquele alerta, em pânico. Mas por que é importante essa informação, esse conhecimento? Mesmo você tirando as mamas, todo o cuidado, ele precisa ser mantido. Sim. Então, desde o autoconhecimento das mamas e os exames de imagem. Então, não pode relaxar. Entendi. Quando eu falo isso, mano, as pessoas falam, nossa, eu não sabia. Eu acho que tem um viés de entendimento de que você tá livre depois de retirar as mamas, né? Teve aquele caso da Angelina Jolie, que ficou super famoso. Então, agora estou livre do problema. Não é bem assim. Não é bem assim. E aí, eu ia fazer a cirurgia de uma estética para refazer o mamilo. Mano, olha que curioso. Eu ia fazer a cirurgia, era uma segunda ou terça-feira. Eu não queria fazer essa cirurgia. Eu tava sentindo, porque era uma cirurgia estética. E aquela sensação, é estético, não sei. Depois que a gente passa por tudo que eu passei, eu fico pensando, eu vou passar por uma anestesia e só estética. E eu esperei 1 ano e meio para isso. E depois, né, que deu uma amenizada a questão da pandemia, eu falei, eu vou fazer, mas eu não estava relaxada, eu não estava tranquila para fazer. Enfim, mas estava marcado. E na quinta-feira antes da cirurgia, eu estava tomando banho, fazendo o autoconhecimento das mamas. Normal, como eu sempre fazia. E eu sentia um nódulozinho na mesma mama.
só que numa região diferente. E naquele momento, quando eu pensei assim, não é possível. Tô com isso muito na cabeça, né? Não, para, chega. E eu, naquele momento eu falei, eu vou avisar meu médico, porque é melhor avisar. Ele falou, olha, Mari, vamos fazer os exames de novo, como tá marcada a cirurgia, só pra ficar tranquilo. Era um nódulo, e era um nódulo, foi uma situação muito difícil que eu passei, porque a médica ela não viu o nódulo, e eu falo muito sobre essa consciência corporal, de você escutar o seu corpo, de você sempre prestar atenção, porque eu marquei a médica que eu estava sentindo esse nódulo, só que eu não comentei nada do nódulo, porque para mim, Manu, era óbvio, era claro que ela ia achar. E ela não viu no ultrassom. Quando terminou o exame, eu falei, doutora, tô sentindo um nódulozinho, você viu? E ela falou, não, mas você deveria ter me falado. Eu falei, mas eu achei... E quando ela viu, ela falou, realmente, é um nódulo suspeito. E aí eu vim para São Paulo. Tava com 6 nódulos suspeitos. Meu Deus, caramba, Mari! 6. E foi muito... Gente, é inacreditável. É um soco na boca do estômago para dizer o mínimo, né? É um pesadelo. Foi um pesadelo. E aí eu falo que minha jornada resetou, começou outra jornada. Não sei o que é mais difícil, amiga, porque é inacreditável passar. Aí quando até no início você falou de um sonho, eu falo que foi um pesadelo que aconteceu na minha vida. E aí eu passei todo tratamento novamente, porque eu tive que fazer cirurgia novamente, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. Você não tinha feito antes químio, né? Quimio e rádio não, porque não era necessário, era um tumor muito pequeno, era um tumor insecto, localizado. Então as margens estavam livres. Eu fiz um exame que foi para os Estados Unidos, assim, veio o score 0, assim, tudo certo. Prognóstico muito bom. E 1 ano e meio depois, estava com 6 nódulos. Isso porque eu fazia exame a cada 3 meses. Então, enfim. Nossa, isso é pra gente também gerar muita consciência para não negligenciar os exames. Eu estava merecendo bronca de médica, até meu marido me deu bronca, fiquei 3 anos sem fazer, saí correndo para fazer esse ano. Porque é isso, imagina, 3 anos? O que não falou em 3 anos? 3 anos sem fazer exame? Ah, eu sei, não me dá bronca também. Eu já fiz, agora eles estão em ordem. Você sabe. Mas não pode, né? Não pode. E a gente, assim, eu falo até como mulher, a gente tem esse costume, esse hábito de cuidar de todo mundo à nossa volta. Sim, exatamente. E aí você que está aí em casa, muito, eu sei disso, que primeiro que a rotina toma conta da gente, né? Toma conta, não engole. Muita coisa. Ainda mais a mulher, né? A gente tem carguinha extra, a gente sabe que a gente tem, né? Exatamente. E até hoje eu falo, nossa, eu preciso. Meus médicos vivem, puxando a minha orelha, falando, Mari, eu falo, depois eu faço, depois eu marco. Só que o depois pode ser tarde demais, sabe? E o diagnóstico precoce salva vidas. Então, se você pensar no câncer de mama, poxa, o diagnóstico precoce hoje, a maioria das mulheres sobrevivem. A minha mãe teve, a mãe e minha sogra tiveram, conseguiram pegar super cedo, e as duas também não precisaram passar por quimioterapia, por causa do diagnóstico precoce. Faz muita diferença. E muita gente fala assim, eu não faço exame porque eu tenho medo, eu não faço autoconhecimento porque eu tenho medo. E o meu médico, ele tem uma frase muito bacana que ele fala assim, quem procura acha e quem acha cura. Excelente. Então, excelente. Deixa aí nesse caminho. Poxa, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não adianta entrar em negação, né? Porque o problema você vai piorar. Exatamente. E hoje a gente tem muitas campanhas, então esse olhar é muito importante. Aí foi esse combo completo, Manu, que foi essa minha jornada muito, muito inacreditável. Não, inacreditável. E sabe o que eu queria juntar agora, Mari? Porque no começo você falou,
que você estava muito feliz e que estava muito plena. E existe no imaginário das pessoas, em algumas formas de encarar esse tipo de situação, de que as doenças, o câncer, ele vem também por causa de tristezas, de mágoas. É muito associado isso, né? E eu acho que realmente existe essa ligação em alguns casos, só que a gente realmente não pode generalizar. E aí eu queria que você contasse um pouco, assim, é muito legal que você tenha falado isso, porque você estava ótima. Não tinha mágoas, não tinha traumas, né? Mas a doença veio. Vamos juntar isso com o que você faz hoje, que é tão fantástico? Vamos. É muito bacana você falar sobre isso, porque o que acontece? A gente escuta como paciente, ai, você teve câncer, então você guardou muita mágoa, ai, não precisava, você viu, ou por um castigo. E, Manu, a gente como paciente, não é nada fácil escutar isso. Então, tem sim um fator, né, questão da imunidade baixa, porque quando você está com uma depressão, né, você está passando por uma doença muito forte, né, mental, psicológica, a imunidade baixa. Tem alguns estudos que mostram esse link com a imunidade baixa, né, com esse fator. Agora, falar que o câncer ele está completamente ligado, você tem muita mágoa, você vai ter câncer, ou foi um castigo, isso não faz sentido. Você que criou... Não faz sentido. Alguém em sã consciência planta isso? Planta. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente mudar sabe, esse estigma de o paciente é culpado por isso, ou o paciente se sentir, porque eu escuto muito, amiga, assim, as oncofriends, que eu chamo carinhosamente, elas falam, Mari, poxa, aconteceu isso porque eu sofri muito, porque meu marido me abandonou, porque... E aí eu falo, não, gente, não faz sentido ter essa culpa, não melhora. Então, agora você falou piora. Exatamente. E você falou uma palavra muito, muito boa. A pessoa não precisa se culpar por causa disso. A culpa realmente... assim, a pessoa já passou uma situação difícil e traumática, né? Já estando associando a doença a uma dor, você já passou por uma dor muito grande. E você ainda é culpada da dor que você sentiu e por ter coagulado uma doença. Mas eu queria, até assim, para a gente ir mergulhando um pouco nesse assunto, não a questão da culpa, mas a questão do sentido, sabe? Como que é com as pacientes e na sua própria vida? Essa questão de não ser um fato, assim, um fardo, um problema, algo que não deveria ter acontecido. Como que você sentiu a doença dentro do panorama geral de propósito, de entendimento, de conexão? E essa minha experiência conecta muito com essa sua pergunta, porque não é tão comum. Mas, antes até de falar sobre a minha experiência, é importante falar que eu falo que não é culpa. A gente não tem culpa, mas a gente tem a responsabilidade através do que aconteceu. Então, passando todo esse trauma, que é esse momento de... você fica desesperada no início, porque são várias fases, né? Sim. Então tem esse desespero, tem esse choque, mas depois que passa isso, eu falo, é importante a gente se conectar com o agora, o que a gente pode fazer de melhor e a responsabilidade que a gente tem com a nossa vida, porque não é culpa, é responsabilidade. A partir de agora, o que eu posso fazer? E esse sentido que você perguntou, você sabe que quando eu recebi o diagnóstico, por ser profissional da área da saúde, por saber tanto sobre câncer de mama na teoria, quando eu fiz a cirurgia, assim, um dia depois que eu estava até um pouco sonada, eu olhei para o meu marido e falei assim, eu sonhei com esse nome, Anjo Rosa, eu sonhei com esse nome. Porque eu acho que eu fiquei pensando também, não é por acaso, não é possível. Não é possível eu gostar
tanto de estudar sobre um assunto que até então, na faculdade, lá em 2003, 2002, não tinha ninguém da minha família diagnosticada com câncer de mama e eu já gostava. Então, não faz sentido, né? Hoje faz. Em princípio, né? Não faz. E aí, eu sonhei com esse nome de rosa e eu falei para ele assim, eu vou fazer algo muito... Eu sei que alguma coisa vai acontecer, o meu propósito, que não havia propósito naquela época, lembra da conversa? Sim. Eu senti um propósito muito grande. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa que ia mudar, que ia ajudar muitas pessoas. Eu sentia isso, e eu sinto até hoje, Manu. Eu sinto que isso está só começando. É uma coisa dentro de mim. Eu não sei nem explicar o que é, mas é lá dentro. E eu sonhei com esse nome, de Rosa, e eu falei para ele assim, vê se tem esse domínio. Ele falou, Mari, esse nome é seu. E muita gente acha que meu nome é Mari, de Rosa é meu nome, meu sobrenome. É que acho que encaixou de uma forma tão perfeita com o trabalho que você faz hoje, com você, com tudo, que assim, em muitos estudos, etc., quando a gente sente esse flow, essa coisa quase que te empurrando para um certo lugar, isso também são sinais de que a gente está no nosso caminho, né? Lógico, tudo tem obstáculos e tal, mas tem algumas facilidades, você faz isso aqui, não é à toa que esse caminho está se abrindo, né? E é até legal você falar um pouquinho, o que você acha disso? Porque eu sinto muito o universo conspirar mesmo, porque foi um sonho. Aí, através desse sonho, eu fiquei pensando como é que eu poderia ajudar. Aí eu fundei uma comunidade, que é a comunidade Anjo Rosa, que é uma plataforma gratuita para pacientes, familiares e rede de apoio, para se conectarem, para conversar sobre, para entender um pouquinho. Então, hoje eu falo que o meu propósito é muito grande, hoje eu falo nas redes sociais, né, que é mari.anjorosa. Mas eu queria até que você falasse, Manu, porque quando eu começo uma palestra ou uma conversa, eu sempre começo falando, as coisas não acontecem por acaso. E eu falei isso para você em todos os nossos encontros. É verdade. A gente sente isso e a gente leva isso para a vida. O que você acha, né, desse universo conspirando? E até para as pessoas que estão passando por alguma situação, levar num sentido até positivo ou encontrar um caminho, sabe? Com toda a bagagem que você tem, que você estuda sobre isso, sabe? Mari, acho que eu vou ter que conectar muito com a sua história. Por isso também eu queria trazer você aqui, porque ela tem um outro lado que sai muito do clichê. E isso ajuda muito a explicar essa questão de universo, sabe? De propósito. Porque alguns casos, algumas pessoas vão, em muitas entrevistas que eu assisti, etc., tem pessoas que têm doenças, não só câncer, mas depressão, infarto, passam por acidentes, situações de quase morte e falam depois, chega um momento em que fala que foi uma das melhores coisas que aconteceu, certo? A pessoa ressoa mesmo com aquilo de, puxa, eu estava numa situação muito ruim e de alguma forma eu não estava conseguindo olhar para aquilo e aquilo acabou se coagulando para chamar a minha atenção. Só que para cada um vai ter um significado. Não dá para a gente colocar no mesmo balaio assim, então todos os cânceres são gerados por mágoas profundas. Não. Para uma pessoa vai ser. Para outra não. Para você não foi. Entendeu? Então, é tão importante a gente estar com essa conexão com o nosso coração, com a nossa história, com a nossa verdade. O que aquilo significa para mim? O que aquilo chama atenção para mim? Porque para você, como nesses... vamos chamar de clichêzão, nesse clichêzão que as doenças são geradas por tristeza. E no meu caso, o que aconteceu? Foi uma outra história. Então, eu acho que cada um tem uma história, um desejo e um propósito no coração. Isso que você fala de sentir muito forte, né? O nome. Você sonhou com o nome. Os sonhos trazem cada mensagem. Eu tive sonhos que mudaram a minha vida. Mudaram completamente a minha vida, um sonho. Então, o que eu diria, né? A pergunta do final foi o que eu diria para essas pessoas? A relação com o seu coração, que é um lugar de verdade absoluta. Você não consegue mentir com o coração. Ele é o centro mais puro, onde está a sua sabedoria intuitiva,
onde está o seu senso de conexão, tudo está aqui no centro do coração. E quando a gente sente que vem daqui, tudo é muito verdadeiro. Assim como você falou, que você sente, não foi eu sinto, eu não consigo explicar em palavras, porque está vindo do coração, ele transcende o verbal, transcende as palavras, né? Então, eu acho que nessas situações, por exemplo, eu nunca passei por uma doença, mas eu já passei por situações bastante traumáticas, de violência, etc. Quando a situação em si foi algo agradável? Não. Foi algo que eu desejaria para mim? Não. Mas, de alguma forma, aquilo se encaixou e aquilo trouxe sentido e aquilo trouxe transformação para mim, né? Então, eu acho que é isso, não importa onde que você está, você falou algo tão maravilhoso, assim, de ter responsabilidade, e o que eu faço com isso a partir de agora? Porque isso é o poder que a gente tem. Tá bom, você tem uma doença, você você perdeu alguém, você tem uma dor, só que tá nas suas mãos o que você vai fazer com isso. Você, por exemplo, eu acho lindo, transformou a sua dor num projeto de inspiração, uma comunidade. Você é líder, você é um guia, uma luz para muitas mulheres que estão passando por esse tipo de dor, né? Então, tudo tem vários lados. E é um propósito, eu falo que é tão forte, porque eu até participei de um podcast e eu comentei sobre isso, foi muito forte. Eu sinto, Manu, como se, no primeiro diagnóstico, como se eu tivesse morrido no dia que eu descobri que eu estava com câncer. E eu renasci uma pessoa completamente diferente, só que com as mesmas memórias. E isso é muito difícil, porque eu comecei a tentar me encaixar numa vida, numa Mari que não existia mais. Só que, olha como é difícil. Eu brigo até hoje com as minhas memórias, querendo voltar a ser o que eu era, só que eu não consigo, porque a minha perspectiva de vida mudou completamente. E muitas pessoas falam assim, Mari, mas é comum mudar com o tempo, com a maturidade. E é comum mudar, mas não tão rápido, em pouco tempo. Então, por exemplo, eu sinto como se eu e a maioria das pessoas tivessem uns 100 anos de diferença. E é isso que é tão difícil, não só para mim, mas quando eu converso com as minhas oncofriends, elas sentem também isso. É como se a gente sentisse a proximidade da finitude sem estar próximo, porque cada um realmente tem um caminho. Eu sinto como se essa proximidade conectasse com essas oncofriends, por isso que hoje eu me sinto tão à vontade com elas. Eu falo que são amigas de alma, independente de classe social, independente de raça, independente de tudo. A gente se olha e a gente fala, a gente se conecta. Essa proximidade da finitude faz isso. E a gente desconecta com a maioria das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito complicado. Isso é um dos desafios do pós-câncer. Óbvio que eu não posso falar, generalizar, mas é bem comum na comunidade, nas meninas, quando eu converso sobre isso, elas sentem isso também. E o que fazer? Como fazer? Eu falo que é um dia de cada vez. É a gente se conectar e mostrar, como você mesma falou, você passou por traumas. Poxa, foi mais leve que os meus traumas? Não sei. Não sei. Então, esse olhar para o próximo é uma das camadas que a gente precisa até ter mais compaixão. Isso eu sinto hoje, Manu. Eu sinto muito mais compaixão. Sabe, muito mais amor ao próximo. É aquele movimento de você sentir a vida mais intensamente e saber que todo o movimento do dia a dia, cada minuto a gente consegue mudar e a gente consegue melhorar a vida do próximo. Então, muita coisa envolve. Então, não é porque eu passei por um diagnóstico que é um câncer, que é uma doença terrível, que é mais grave do que você que está passando em casa e está sentindo uma dor e você olha para mim e fala, mas a minha dor é pequena comparada à sua. Não é. A sua dor é a sua dor. A minha dor é a minha dor.
que precisa ser acolhida e abraçada. Sim. E acontece muito isso, amiga. As pessoas olham e falam, não posso reclamar. Eu falo, pode. Porque Porque tá doendo em você, né? É muito particular. É um grande erro em muitos cenários essa questão da comparação, que eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado, porque é com a vida do outro, né? A gente tem um grande problema com a questão das redes sociais, as pessoas se comparando com a minha vida, etc. A dor, a dificuldade. E nessa jornada da espiritualidade, até não vou falar física quântica, porque aí vai começar a misturar um pouco, mas desse mudar um pouco o paradigma e olhar para dentro, a gente tem que sair dessa rede de comparação, porque também você passa a negligenciar, mas o dele é muito maior, o sofrimento dele é muito maior. Isso não invalida o seu. Isso que você falou é muito, muito importante. Porque aí você vai passando por cima de uma dor que supostamente não é tão grande quanto a outra, então você não tem do que reclamar, e aquilo vai crescendo silenciosamente. Exatamente. E a gente tem até que tomar um cuidado, eu falo a gente que passa por isso, porque pequenas probleminhas, eu acabo olhando e falando, para mim não é um problema. A maioria das coisas que para a maioria das pessoas é um problema, eu olho e não vejo um problema, porque realmente eu passei por um trauma muito grande. Mas eu falo que a gente precisa treinar isso. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, né? A Gigi agora pré-adolescente. Então, às vezes acontece dela, né, chorar, e eu olho, na minha cabeça tá assim, ai meu Deus, não é um problema, na minha cabeça. E aí eu olho e falo, não, pera lá, ela tá sofrendo. Para ela é real. Para ela é um problemão. Então, esse é um treinamento que a gente precisa fazer, né? Olhar para o próximo realmente com esse olhar de amor, de acolhimento. E sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Porque nós, pacientes, eu falo nós, pacientes, né, incluindo minhas oncofriends, a gente tem muita questão da ansiedade no nosso dia a dia, por tudo que aconteceu, por causa dos exames que a gente precisa fazer frequentemente. E você me passa, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, uma paz, uma tranquilidade, essa inteligência emocional que eu acho, e eu toda hora eu falo que a vida é pedagógica, né, amiga? A gente aprende o tempo inteiro. Vivendo, trocando, né? Trocando e prestando atenção. E uma vez a gente saiu, e no carro você falou assim, e me marcou muito isso, você falou assim, eu não tenho medo, eu não vivo com medo da insegurança de São Paulo, eu não fico pensando, né? Você controla bem essa ansiedade. Queria saber o que você pode falar, não só para as oncofriends, mas para as pessoas que vivem nesse mundo louco. Ansiedade, né? É a doença do século. É que quase virou um estado normal do ser, né? A gente vive medicada. Como é que a gente consegue lidar com essa ansiedade? Não só através de medicamentos, que a gente sabe que, né, hoje, ainda bem que existe, mas de outra forma, com essa forma de pensar, ou com meditação, que eu aprendi também com a Ju, com você. O que você pode passar de uma forma muito, até simples, mas com pequenos movimentos, hábitos que fazem muita diferença? Então, eu acho que assim, a meditação, ela tem uma função terapêutica em vários níveis, né? Porque quando você entra, você se isola do estímulo externo, fecha o olho, respira devagar, só isso, por si só, já é muito poderoso, porque você começa a reorganizar o seu sistema nervoso central, e aí ele se reorganizando, toda a produção de hormônios, cortisol, etc, se regula, então isso já traz um bem-estar e uma baixa na ansiedade super importante. Respirar, uma das ferramentas, assim, mais simples, mais poderosas e mais negligenciada. Porque quando a gente controla a respiração, a gente dá comandos para o corpo. Então, respirar devagar, se acalmar. Tem vários estudos mostrando que quando a gente está no estado de estresse, a gente não pensa de forma adequada, a gente não consegue tomar decisões de maneira inteligente, levando o quadro central. Então, respirar, meditar, número 1. E essa questão que você comentou, eu lembro dessa conversa falando que eu não tenho muito medo mesmo. Por quê?
é esse paradigma de realidade que eu tenho hoje na minha cabeça. De que a gente considerar que tudo é acaso é um pouco assustador de um certo ponto. Por quê? Porque você fica vendo notícia o tempo todo, então eu estou por que eu estaria fora dessa estatística? Então, se estão assaltando na rua da minha casa, a chance de eu ser assaltada é alta. Só que hoje, para mim, entendendo como funciona essa questão do campo quântico, como a gente se conecta com isso, e que as coisas não acontecem por acaso, elas são guiadas pela vibração, pelas ondas magnéticas, etc., eu passei a me preocupar só em cuidar da minha energia. Em não, assim, eu tenho um compromisso real de não fazer mal para os outros, de não agredir, de não, assim, de estar assim, eu tô aqui em missão de paz, sabe? Isso são coisas que levam a sua energia. Então, para mim é um saber já que está muito profundo. O seu nível energético interfere na sua realidade. Se eu consigo levar a minha energia para cima, o que é a energia? Ai, como que eu falo energia para cima? Isso é a qualidade dos seus sentimentos. Se você está com raiva, pode reparar, acho que todo mundo consegue ressoar em algum momento. Quando você está com raiva, alguma coisa quebra, você sofre um acidente, sabe? Você vê aquela... Vira um bolo, assim, sabe? É impressionante como aquele tom vai... Você se machuca, você machuca alguém, você quebra algo precioso. Nossa, eu já passei por diversas dessas. Mas tem pra gente quebrar esse pensamento? Eu acho que primeiro a consciência, né? Entender que isso é importante. Porque a gente vai vivendo e não fala assim, nossa, eu, em algum nível, estou criando esse cenário caótico, porque eu estou caótica. Essa conexão nunca, a maioria, assim, absoluta das pessoas não vive pensando, não, calma, o meu mundo interno reflete no mundo externo. É 100%? Lógico que não, senão você vai viver exatamente o que você quer. Mas ele tem influência. Então, quando eu faço muito esforço em manter o meu mundo interno o menos caótico possível. E, óbvio, né? Tem horas que você tem estresse, você tem vontade de ser jogada por... Tem vontade de cavar um buraco e ficar ali dentro alguns dias? Tem. Isso é legal você falar, porque as pessoas olham e falam assim, good vibe. Não. Nossa, mas eu não consigo ser assim. Não é assim. Não, é um treino, igual qualquer coisa, e de mudando seus padrões mentais. Calma. Assim, vem aquela coisa, eu também tem momentos que eu quero, gente, acabar, né? Apertar o pescocinho de certas pessoas. Eu sei, eu já tá tão claro para mim a reverberação das minhas ações que fica um pouco mais fácil controlar, né? Até assim, você vai, um monge budista no auge da montanha, esses grandes mestres, todos eles falam que não é que eles não sentem, eles conseguem passar por cima daquilo mais rápido, dura menos. E acho que essa é a gestão. Você sempre vai sentir raiva, você sempre vai sentir frustração, você vai sentir inveja, você vai sentir tristeza, vergonha. Só que quanto tempo você precisa arrastar esse sentimento, né? Acho que essa é a chave. E uma coisa muito, muito importante para você falar é que você não era assim. Que você não era. Então, assim, é possível trabalhar isso. Porque quando você falou, não, uma vez eu perguntei, mas não, você sempre foi assim, né? De você estar do lado dessa mulher, você sente essa paz, é gostoso. Sabe aquela pessoa? Mário, eu quero um pouco dos seus olhos para ver nos meus momentos tristes, eu vou pedir suas lentes e me olhar. Amiga, mas você é uma pessoa que eu falo, uma pessoa gostosa de estar ao lado. Maravilhosa você. É gostoso. E aí você falou assim, Mária, não era assim, você não tinha. Você teve uma transformação. Então, é muito importante a gente ter esse olhar que é possível. Sim, é possível a gente muda o tempo todo. Olha a transformação que você passou na sua vida. Ao ponto, isso, aliás, depois a gente vai até conversar mais sobre isso em off aqui, que eu quero aprofundar isso. A questão de você ter mudado e ter essa dificuldade de se encaixar atrás. Assim, olha o tamanho dessa mudança. Isso é um marco muito grande de transformação, entendeu? Desafiador. É desafiador. Eu não acho que é só também pacientes acho que todos que têm ou a maioria que
tem essa proximidade da finitude, ou que aconteceu algo muito forte da vida, é um trauma que tem esse olhar. E o que a gente pode fazer com isso? É aquele controle mesmo que a gente não tem da vida, mas o que a gente pode fazer com, né, o que aconteceu? Exato. Sentido, né? Mas sabe que isso, essa questão das pessoas, até vou só dar uma aprofundadinha, porque eu acho que é legal, você relatou que várias pessoas da sua comunidade sentem isso. A gente, assim, se você reparar com cada pessoa da sua vida, você age de uma maneira diferente. Você não é igual com todo mundo, certo? Por quê? Você tem uma ressonância ali, você tem um jogo que você joga com cada pessoa que você encontra, né? E aí o que acontece? As pessoas que são mais íntimas, nossa, já estão jogando esse jogo de um certo jeito. Elas têm expectativas sobre o nosso comportamento. E aí, no momento que você se transforma, elas continuam agindo de um jeito com você, vibrando aquela expectativa em cima de você que você sente mesmo no inconsciente. E só que você não tá mais jogando aquele jogo. Até o jogo se encaixar, não é fácil. É esse o incômodo, sabe? É incômodo. E até por muito tempo, até hoje eu sinto um pouquinho, até uma culpa. É uma culpa, uma briga. Porque eu tentava me encaixar e ao mesmo tempo eu falava, mas eu não tô me sentindo bem para se encaixar. Eu preciso me encaixar, voltar. Sabe essa briga interna? E eu vejo que é comum isso. É um mundo, sabe? É um mundo que a gente vive. Eu acho que é também, mano, essa aceitação. Aceitar que agora eu vivo de uma forma diferente. Sim. É porque às vezes a gente também tem dificuldade, isso que você falou também, né, das memórias. Assim, e agora, quem sou eu depois disso, né? Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Nossa, Mari, gente, assim, que rica essa conversa. Mas sabe uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar? Que depois de todo o seu tratamento, eu já te conheci sem cabelo, eu sei que você já está curada do câncer e que você está careca por opção. E eu queria que você me contasse um pouco sobre por que você fez essa escolha e como isso reverbera, assim, ao redor. Excelente pergunta, porque as pessoas me conhecem e falam, nossa, você está em tratamento ainda? Ou as pessoas me conhecem na rua e falam, né, você tá careca porque você gosta? Hoje é por opção. E eu nunca imaginei. Então, assim, eu tinha um cabelo loiro. Até, pessoal, a gente vai colocar uma foto para vocês verem o cabelo lindo, loira, maravilhosa também. E é difícil abrir mão, né? E eu amava, tá? Amava meu cabelo. Eu nunca imaginei cortar o cabelo. Você tem noção? Eu sempre, minha vida inteira eu falava assim, eu vou ter o cabelo compridão sempre, porque eu amava. Desde muito pequena, meu cabelo era no bumbum, sabe assim? Eu gostava, cuidava. E o que é importante falar para você que está passando por isso, ou que vai passar, né, por um tratamento e pode ficar careca, é que o aceitar ficar careca ou se assumir careca é uma escolha e não foi. Eu nunca imaginei que eu ia me identificar careca. Então, quando eu descobri que eu ia ficar careca, eu sofri, sim. Só que eu falo que eu tive 15 dias para me realmente acostumar com a ideia. E hoje, eu sou até muito racional. Eu era muito emocional, era mesmo, assim, tudo um drama em pessoa. Não sei se a Ares é assim, Ares é? Não, depois a gente vai cavocar. E eu tô muito curiosa com esses eventos, as datas. Porque era muito dramática. E com tudo que aconteceu, eu comecei a estudar muito sobre filosofia, sobre estoicismo. E eu entendi que quanto mais racional, melhor é. Então, por exemplo, poxa, a doença faz parte da vida, um trauma faz parte da vida, tragédias, infelizmente, fazem parte da vida. E quando eu descobri que eu ia ficar careca, eu pensei assim, tá, eu não quero, não vai ser fácil, mas como eu lido da melhor forma possível? Então, eu tive 15 dias para me preparar mesmo psicologicamente. Então, eu pensei, vou ficar careca, mas eu vou comprar vários lenços, eu vou usar boné, que hoje é meu destino meu, assim, eu gosto. Enfim, não imaginei ficar careca assim do jeito que eu gosto. Depois que eu fiquei, eu me olhei no espelho,
Tudo bem que no primeiro dia eu tava toda maquiada, cílios postiços. Eu olhei e falei, nossa, até que não, né, não foi tão difícil. Só que não é só difícil para quem passa. Existe uma rede de apoio. Então, para mim, foi até mais fácil. Mas para as minhas filhas não foi. Então, no primeiro dia, a minha mais velha, eu lembro que eu chamei as duas para cortar meu cabelo. Conversei muito com elas. Que é outro podcast, tá? A gente tem que marcar outro, porque é muita coisa para falar. Mas que é bacana. Eu expliquei para elas que a mamãe não queria passar por isso. Eu não queria passar por isso. E elas falaram, eu também não. Eu quero uma mamãe curada com cabelo. E eu falava, mas não dá. Mostrei isso, essa vulnerabilidade, sabe? E quando eu cortei, minha mais velha falou, mamãe, você tá horrível. Sério, eu acho que eu tenho até gravado. Mari! Ela tava sentada assim, ela falou, É a sinceridade das crianças, né? você tá horrível. E aí todo mundo se riu, porque foi muito... E eu me achando. E eu tentando, na verdade não me achando, mas eu tentando levar aquele momento, porque eu escolhi aquele momento ser um momento diferente daquela imagem, né, da pessoa cortando o cabelo triste que a gente sempre teve. E ela, e eu falei pra ela, filha, é isso, a mamãe vai ficar um tempo assim. Depois, quando começou a crescer meu cabelo, amiga, eu comecei a raspar, eu falava, vou raspar porque não tá legal, e raspava. E um dia eu falei pro meu marido, eu falei, acho que eu vou ficar um tempo careca. Ele falou, Mari, fica do jeito que você quiser, se você quiser ficar careca pra sempre, e se você tá se sentindo bem, é isso. Nossa, que pessoa maravilhosa, hein? Não é todo mundo que consegue dar esse apoio, não, viu? Não é. Por isso que eu falo que a rede de apoio, esse companheirismo faz muito dessa força. E eu olhei e falei, é isso, por um tempo, mas eu não imaginei que ia ficar tanto tempo. E foi ficando. Continuamos nesse tempo, né? Na verdade, foi um acaso ficar um tempo careca. E aí eu me sinto muito bem. É Prático, uma né? liberdade. É prático. É prático até mais ou menos, vou te falar a verdade. Por quê? O cabelo, ele cresce muito rápido, é igual barba de homem. Então, eu tenho que passar gilete praticamente dia sim, dia não. Nossa, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Então, assim, Mari, mas muita gente pergunta, por que você não deixa um pouquinho o cabelo? Eu já deixei ano passado, retrasado. Acho que eu vi você fotos no Instagram. Bem curtinho, assim. E depois platinei. Mas eu olhava e falava, tô gostando. Fui lá e raspei de novo. E aí, quando eu começo a crescer, eu não me sinto bonita. É simples assim. Eu gosto da careca, assim, brilhante. Zero. Eu me sinto mais bonita do que aquele cabelo ralinho. Hoje é o meu estilo. Até quando? Não sei. Até quando eu quiser. Exato. Essa é a realidade. Mas a liberdade que eu sinto hoje, eu falo, não é sobre a careca. Não é sobre a careca. É um sentimento realmente de não se importar com a opinião alheia. Eu não consigo, muitas pessoas falam assim, Mari, as pessoas não ficam te olhando? Eu não vejo isso. Eu não enxergo isso. Porque dentro de mim está tão forte que o que a pessoa acha é o que ela acha. E é isso. Que eu falo, não é sobre a careca. É você se sentir bem. E tem o outro lado de ajudar as outras pessoas. Que aí eu comecei a perceber que o que eu mais recebo, mano, na rede social, nos directs, é a frase, Mari, obrigada. Hoje você desmistificou um assunto, um momento que era, não vou nem falar que é um dos mais difíceis, talvez o mais difícil nesse processo. E aí eu olho e falo, é isso. Se a gente consegue mudar o sentimento, fazer esse movimento de mudar a vida de uma pessoa, imagina de várias. Então hoje é uma escolha até eu me sentir pronta para ter cabelo de novo. Não, eu lembro quando a gente se conheceu no retiro da Ju, né? E a Mari chegou assim, toda estilosa, linda, esse olhão, bocão, a cabeça raspada. É engraçado que a gente vibra, a gente pega a imagem da pessoa que a pessoa tá vibrando. E eu achei, falei, nossa, não me passou na cabeça que você estava doente. Isso não me veio esse pensamento, assim, será que ela tá com câncer? Não pensei isso. Eu falei, nossa, que atitude, né? E toda confiante, linda, assim. E foi isso que foi o primeiro pensamento, sabe? A primeira imagem que me veio de você foi força. Como a gente vibra, né?
A gente passa o que a gente está vibrando. Eu acho que e além da gente construir, porque hoje eu sou quem eu sou e eu ajudo muitas pessoas, porque existe todo um ecossistema em volta da Mari. Então não é só a Mari. Se não fosse a minha família, se não fosse minhas oncofriends, se não fosse vocês, né, você que eu conheço, que eu aprendo muito, eu não consigo passar isso para o próximo. Então quando as pessoas falam, Mari, você, eu falo, é um instrumento, né? A gente é um instrumento de ajuda realmente para o próximo, porque se eu não tivesse tudo que eu tenho, e eu sou muito sincera, realista com relação a isso, eu não conseguiria fazer o que eu faço. Então é muito, por isso que a compaixão a gente precisa ter, esse amor, esse olhar próximo. É desmistificar uma geração que olhava para uma mulher careca ou para uma pessoa diferente e julgava. Julgava. Você sabe que eu preciso até falar isso. A minha mais velha, no passado, ela falou assim, mamãe, eu quero ficar careca igual você. Quero raspar. E ela tem um cabelão até aqui. E ela ama aquele cabelo. E aí, do nada, ela falou isso pra mim. Ela falou, mamãe, eu quero raspar. Eu olhei pra ela e falei, Gigi, por que você quer raspar? Ela tem 12 anos. Ela falou, porque na minha escola não tem ninguém, nenhuma menina careca. E você fala tanto para respeitar as diferenças que eu acho bacana passar isso para as pessoas. E se eu ficasse careca, ia ser isso. Poxa, eu quero ficar careca. Gente, eu tô chorando. Eu olhei pra ela. Que linda! Não, aí eu olhei Olha como pra você está esperando, como a sua energia está vibrando nela, né? muito. E aí eu lembrei da época que eu ia ficar careca, que eu sofri tanto, que faz parte. E eu olhava para elas, eu falava, eu não queria passar por isso. E hoje eu vejo minhas filhas, elas entendendo, construindo essa inteligência emocional por conta do que a mamãe passou. E aí eu falei para ela assim, filha, você só tem 12 anos. Mês que vem, se você quiser o seu cabelão, não vai ter. Então espera um pouquinho, né? Espera você ter uma maturidade para escolher ficar do jeito que você quer. E foi bom, porque uns 3 meses depois ela falou, ainda bem que eu não raspei. Porque demora pra quê? crescer. Ainda bem que eu não raspei, ela ama aquele cabelo. Então como é importante, e o olhar, como a gente sofre com tanta coisa por antecedência. E a gente aprende com isso. Então é aqueles movimentos da vida que fazem muita diferença, né? Ai, Mari, nossa, eu queria ficar conversando com você aqui. Você já vamos pedir um almoço, vamos continuar aqui, que é uma delícia, né? Um prazer estar com você aqui, Mari. Foi um prazer enorme, Mari, foi uma delícia. Eu ficaria horas aqui conversando com você. Mas eu queria muito te agradecer que você veio. Você dividiu essa história, assim, muito inspiradora. A gente conseguiu, nossa, assim, mostrar como cada história é única, na verdade, né? Acho que essa é uma das grandes lições, assim, que cada um tem um evento, que esse evento ele não é igual para cada um. É que aquilo tem um propósito dentro da sua vida, né? Tem um sonho. Ai, você é uma inspiração para mim, viu? Obrigada. Eu acho que se eu puder até dar uma mensagem para quem, né, está assistindo, está passando por uma situação, não só por uma doença, mas que acho que o principal é entender uma frase que é um dia de cada vez, que é tão clichê, mas é tão forte essa questão. Nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está disposta. É realmente um dia de cada vez. E tem uma frase de Albert Einstein que para mim faz tanto sentido que eu não posso deixar de falar, que é a seguinte, que é: só há 2 formas de viver a vida. A primeira é como se os milagres não existissem. E a segunda é como se tudo na vida fosse um milagre. E é assim que eu vivo hoje. Como se tudo na minha vida fosse um milagre. Estar aqui é um milagre. Passar toda essa informação, esse conhecimento que a gente está aqui conversando para as pessoas, entender que a vida também é sofrimento. E o que a gente pode fazer? Se conectar, pedir ajuda. Foi um dos aprendizados mais potentes que eu aprendi, é pedir ajuda. A gente não vai ficar bem sempre. Só que mostrar essa vulnerabilidade, falar, olha, eu não estou bem. Hoje eu tomo um remedinho para ficar mais tranquila. Não é 100% o tempo todo.
precisa ter essa conexão, esse acolhimento, é realmente pedir ajuda. E eu estou muito, muito feliz de ter participado. Eu acho que assim, né? Só o começo, a gente precisa marcar mais vezes. Ai, com certeza. Nossa, não tem nem mais o que finalizar aqui depois esse dom que você tem, né, de comunicar, de falar, de espalhar a sua luz. Mari, só agradeço. Então, se isso fez sentido para você, se essa conversa conectou com o seu coração, espalhe para mais pessoas, para a gente também conseguir desmistificar e olhar essas situações que às vezes são muito duras por outros ângulos, tá bom? Então, um grande beijo para você e até a próxima.